Olá, boa noite, aqui é o professor Celso, prazer em ter você aqui. Nós vamos iniciar hoje mais uma grande jornada com 4 grandes lives, onde o assunto é técnicas de manutenção em fontes chaveadas. E eu vou te ajudar aqui a resolver os 5 defeitos mais comuns em qualquer tipo de fonte chaveada, seja ela de equipamentos de áudio, televisão, som, industrial, não importa qual é o tipo de fonte chaveada. Então os temas que nós abordarmos aqui se aplicam em qualquer modelo de fonte chaveada, aplicado em qualquer tipo de equipamento, em qualquer ramo da eletrônica. Então é uma aula muito abrangente, né? E muito específica, porque isso se repete em qualquer modelo de fontes chaveadas. E antes de nós começarmos a live, né, a nossa aula, eu quero te explicar como é que vai acontecer e como é que vai ser. Primeiro, que quando você entra no nosso grupo de WhatsApp, né, que você instala no nosso grupo de WhatsApp, lá nós enviamos para você um conteúdo com 10 aulas de introduções a fontes chaveadas. Então você precisa assistir essas aulas para que você possa ter um melhor aproveitamento aqui das aulas de fontes chaveadas. Então lá são conteúdos de apoio, tem mais de 10 aulas para você entender tudo sobre fontes chaveadas, que são um conteúdo de apoio necessário para você ter um bom compreendimento das aulas que nós vamos aqui ministrar. Outro detalhe muito importante, né? Para você conseguir acessar essas aulas, você tem que estar inscrito no nosso grupo de WhatsApp, que vai estar aparecendo um link aí para você. O pessoal aí do suporte vai estar enviando para você aí os links para que você possa então acessar o nosso grupo, ficar lá no grupo, baixar seu material. Essa é a regra número 1. 2. À medida que vai acontecendo as aulas, vai aparecer para você uma senha, tá? Uma senha vai aparecer para você e essa senha é de extrema importância. Por quê? Eu preparei um material em PDF muito exclusivo de fonte chaveada, onde nesse material tem 20 procedimentos aplicados em técnicas de manutenção em fontes chaveadas. Então, é um fluxograma, tem 20 fluxogramas, onde nós vamos abordar 20 técnicas aplicadas em defeitos de fonte chaveada. Então, para você baixar esse PDF, para você abrir esse PDF, você vai precisar dessa senha. Vai ser uma senha com 8 dígitos apenas. Hoje nós vamos estar passando 2 dígitos. Amanhã, na próxima aula, nós vamos estar liberando mais 2 dígitos dessa senha. Na quarta-feira, mais 2 dígitos. E na quinta-feira, mais 2 dígitos, formando então um número com 8 dígitos para que você possa inserir e abrir então o seu PDF com 20 técnicas de manutenções em fonte chaveada, um material que eu mesmo escrevi, que eu mesmo preparei para você. Essa é a segunda informação. Detalhe, se você não é inscrito em nosso canal, eu pediria para você se inscrever para você receber nossas notificações de mais lives, né? E também pediria para você dar o seu like, o seu gostei, que isso nos ajuda muito a engajar melhor aí com outras pessoas aqui no nosso canal de YouTube. Então, esse é o segundo recado. Sobre a aula de hoje, eu quero falar o que nós vamos estudar na nossa aula de hoje, né? Então aqui nós temos uma fonte chaveada, que daí não importa do que é e qual o modelo, porque as teclas se aplicam em qualquer fonte chaveada, mas hoje eu quero falar da importância de você saber aplicar os osciloscópios em fontes chaveadas, né? Então é uma aula muito importante, é uma aula com conceito basicamente teórico e prático ao mesmo tempo. Toda a teoria que nós vamos aplicar, nós vamos aprender como é que você deve de fato utilizar o osciloscópio, né, em fontes chaveadas, né? Qual que é a vantagem de você saber usar esse rapazinho aqui em fonte chaveada. Então hoje é uma aula sobre osciloscópio aplicado em fontes chaveadas. Então você deve prestar atenção. Ah, mas às vezes você diz eu não tenho osciloscópio. Para ter, você precisa aprender a usar. Então, primeiro se preocupe em aprender a técnica, para depois você aprender no que você vai investir, né? Tem muita gente comprando equipamento e não sabe usar. Aí não adianta nada, ela acaba mais atrapalhando na bancada do que ajudando quando você tem um instrumento que você não sabe usar. Então, eu prefiro que você primeiro entenda o que é, como é que se aplica, como é que usa esse rapaz aplicado em fonte chaveada. Esse é o objetivo dessa aula, tá? Então, você vai aprender hoje a grande importância de saber manusear o osciloscópio aplicado em análise de defeitos em fonte chaveada. Esse é o grande objetivo desta nossa aula 1. Teremos mais 3 aulas, mas hoje o assunto é como que você deve aplicar e qual a importância de você aplicar o osciloscópio em fontes chaveadas, independente se você tem ou se você não tem. É muito importante que você então saiba a importância desse rapaz quando ele é aplicado em fonte chaveada, tá? Esse é o objetivo, então, da nossa aula. Mas o recado que eu tenho para dar para você é o seguinte. Essa aula que vai acontecer agora, ela foi gravada, né? Uma aula que foi gravada, foi feita em uma outra live, em um outro momento, né? Foi editada somente com conteúdo para que você possa apreciar. Por que é gravado? Quando eu faço realmente ao vivo e a cores, o que acontece? É muita pergunta,
E a gente vai dispersando o tempo daqui. Uma live que poderia ser feita 1 hora acaba durando 2 horas. Fico respondendo aluno, aquelas questões todas, né, durante a live. Então, sendo gravada, o aproveitamento é muito maior, o tempo é menor, né? Então a gente otimiza tudo, otimiza tempo, otimiza a qualidade de ensino, otimiza muitas coisas. Então essa aula que vai seguir agora já foi gravada, tá? Então eu peço para você, preste muita atenção com outro detalhe. Essas lives ficarão disponíveis somente até sexta-feira. Nós teremos uma live segunda, terça, quarta e quinta, sendo que na sexta-feira essas lives saem do ar. Então você precisa assistir se você realmente estiver interessado nesses conteúdos. Então, fique atento que durante a aula, a qualquer momento, nós vamos passar a primeira senha de 2 dígitos para você anotar. Lembrando que um senha de 8 dígitos vai baixar um material em PDF muito rico, que é 20 procedimentos de manutenções em fontes chaveadas, que eu quero que você baixe. Sobre a minha pessoa, qual a minha experiência com fonte chaveada? Eu sou autor de 2 livros, né, que são aplicados em fonte chaveada. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó. Nós temos esses 2 livros. Esse aqui é o livro 1, que é sobre a topologia flyback, né, um livro muito importante. Junto com esse livro nós temos também mais 100 vídeo aula para você saber tudo sobre fonte chaveada com topologia flyback. Sou autor também desse livro sobre retificadores PFC, que é aplicados em fonte chaveada. Hoje a grande maioria das fontes, por questão de eficiência, utilizam retificadores ativos, são retificadores PFC. Então eu escrevi esse livro também, né, um livro muito vendido. Então só para você saber, então eu tenho bastante experiência com fonte chaveada, tanto com o ensino, né, ensinando sobre fonte chaveada por muitos anos, trabalhando com desenvolvimento de fontes chaveadas e fazendo manutenção em fonte chaveada. Então eu atuei nas 3 partes. Desenvolvimento de fonte chaveada, faço isso até hoje. Ensino sobre fontes chaveadas, que estou fazendo aqui agora, né, que é instrutivo, e faço isso há muitos anos. E também, desde os meus 12 anos, aí, trabalho com manutenção e sempre trabalhei com manutenção em fontes chaveadas, seja em qualquer tipo de equipamento, na área médica, na área odonto, na área da indústria, equipamentos eletrodomésticos, sempre trabalhei com manutenção em fontes chaveadas. Então temos bastante experiência para nós trocarmos, né? Você tem a sua experiência, eu tenho a minha, então nós vamos somar, nós vamos unir para que todos nós possamos crescer juntos. Então, eu quero iniciar essa aula, quero desejar para você uma boa aula, que você assista todo o conteúdo, que são aulas extremamente importantes. Vou te dar muitas dicas aqui que você nunca ouviu falar muitas das vezes, a não ser que você já assistiu a minha aula. São temas extremamente importantes sobre como você aplica o osciloscópio em fonte chaveada. Então vamos para a aula, tá? Vamos para a aula e no final da aula eu volto aqui com mais um recadinho e a gente encerra. Então, muito obrigado por você estar aqui. Fique atento, assista todo o conteúdo. Tem dúvida, depois você pode perguntar lá no grupo. Tem o pessoal do suporte aí no chat te ajudando, tá? Então qualquer coisa faça pergunta. E a qualquer momento, então, aparece a senha, anota, porque o material que vamos baixar é muito rico, tá bom? Então, está liberado aí nosso primeiro dia. Serão 4 grandes lives. Não esqueça de você entrar no nosso grupo. E se você já estiver lá, de assistir às aulas de apoio. São aulas extremamente importantes para você assistir, tá? Então nós teremos lá mais 10 aulas, são 14 aulas, todas elas gratuitas. Tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Desejo a você uma boa aula. Muito obrigado. Fique atento às aulas. Assiste toda a aula, hein? Até lá. Então, olha só o que nós temos aqui. Né? Nós temos aqui a placa. Aqui nós temos o rapazinho, que é o objetivo dessa aula de hoje. E aqui nós temos também o nosso multímetro. Beleza? Primeira questão. Você tem que olhar para uma fonte, como essa daqui. Você olha para a fonte. Quais são os pontos estratégicos? Quais são os pontos estratégicos que você observa em uma fonte chaveada? Quando o assunto é diagnóstico, tá? Tem muitas pessoas que vão olhar para essa fonte aqui, né? Muitos de vocês estão olhando para essa fonte e vocês não têm a mínima noção de como é que ela funciona, ou seja, quantas fontes nós temos aqui. Aqui nessa placa nós temos 4 fontes, 2 com topologias parecidas e 2 com topologias totalmente diferentes. Essa é uma fonte que é composta por uma fonte standby, né? Aqui nós temos uma fonte standby. Nós temos aqui um retificador PFC. Nós temos aqui a fonte principal e o inverter. Então nós temos aqui uma topologia de um inversor de tensão, uma topologia flyback, um conversor quase ressonante e uma topologia boost com controle de PFC por PWM, que é um PFC ativo. Então nós temos aqui um PFC ativo, uma fonte standby com topologia flyback, um conversor quase ressonante e um inversor de tensão.
O que é o inversor de tensão? Entra uma tensão DC, sai uma tensão AC. Bom, mas independente, quando o assunto é osciloscópio, não. Primeira questão que você tem que pensar. Não é toda hora que se utiliza osciloscópio em fonte chaveada. Tá? Não é toda hora. Mas também a aplicação desse rapaz em fonte chaveada, ele é de extrema importância. Tá? Ele é de extrema importância. Então o que nós temos que pensar? A pergunta é: quando eu uso esse cara e como eu uso esse cara? São duas questões totalmente diferentes, né? Quando eu uso, como eu uso, são duas questões totalmente distintas uma da outra. Então a pergunta é: quando eu uso e como eu uso? Tá? Então nós vamos observar esse cara aqui. É uma aplicação extremamente importante. Com esse rapaz aqui, nós conseguimos fazer rapidamente o diagnóstico de uma manutenção em fonte chaveada. O que é diagnóstico, né? O que é diagnosticar? Você bate o olho nessa fonte aqui, você precisa saber duas questões. Professor, quando eu olho para essa fonte, a fonte de standby, por exemplo, nós temos aqui a tensão de 3.3, aqui eu tenho uma tensão de 24, aqui eu tenho uma tensão de 395 aqui no PFC. Então eu tenho aqui 3.3 a standby, 24 volts da tensão principal e tenho aqui 395 do meu retificador PFC, né? Então, claro, você vai fazer manutenção dessa fonte, você já sabe. Então eu tenho a fonte standby que me gera 3.3, você vai ver se tem 3.3. Você já sabe que aqui tem o PFC, tem 395, você vai verificar se tem 395. Você vem aqui na 24, você vai verificar se tem 24. Esse é o primeiro procedimento e para isso você vai usar o que? Você usa o multímetro, né? Você já vai usar o multímetro. Beleza, mas a partir do momento que você veio aqui, ó, não tem 3.3, ou não tem PFC, ou não tem o 24, você detectou a primeira questão, você viu qual é a fonte que está com problema. Você diz: a minha fonte standby não está com problema, né? Então você vai verificar: a fonte standby está com problema. Beleza. Agora você tem um universo aqui da fonte standby. Ou você fala assim: a fonte standby está funcionando, dou o comando power on, porém o meu PFC não está funcionando. Então agora você tem o teu universo do teu PFC para ser analisado. Aqui nós temos a fonte principal, você veja, não está gerando 24. Tem 3.3, o PFC sobe, mas não gera 24. Aí você vai pensar: agora você tem o universo de análise da tensão da tua fonte principal. Então, primeira questão: o que o curso aborda? Né? As 4 lives, nosso curso aqui aborda. Por que eu digo o curso? Porque tem muito conteúdo para passar para você. Então ele é um curso, não é só 4 lives, né? Então o que ele vai abordar? Os procedimentos que eu falar do osciloscópio, você aplica na fonte standby, você aplica no PFC e você aplica na fonte principal. Então, os mesmos procedimentos que nós estamos falando da fonte principal. Então, presta atenção que eu vou dizer para vocês. O procedimento que eu falar do osciloscópio aqui hoje, você aplica na fonte standby, você aplica no retificador PFC e você aplica também aonde? Você também aplica na fonte principal, ou seja, é o mesmo procedimento. Vamos continuar. Então a aula de hoje, o que eu falar, se aplica em uma fonte, 2 fontes, 3 fontes. Verdade. Professor, e a aula de amanhã? A aula de amanhã entra outro procedimento. Você aplica na standby, no PFC e na fonte principal. E na aula de quarta, mesma regra. Você aplica na standby. Então, o curso ele não trata de modelo de fonte, ou se é a fonte de TV, se é uma fonte de notebook, se é uma fonte de equipamento de áudio, se é uma fonte de um inverter, se é uma fonte de um inversor, não importa. Nós estamos falando de fontes chaveadas, ou seja, o jeito que eu falar a aula de hoje você vai aplicar em qualquer... Então, as 4 aulas que vocês vão aprender, vocês aplicam em qualquer fonte. Isso está claro para vocês, pessoal? Tudo bem? Então, tudo que eu falar hoje aqui, você aplica aqui. Então, vamos para a primeira regra, galera. Primeira regra que você
que as pessoas, assim, vamos imaginar, né? Você pega um equipamento, por exemplo, você pega um equipamento, né? Beleza, pegou o equipamento, você fala, cara, eu preciso virar essa fonte, eu preciso trabalhar com essa fonte. Aí você vai lá, né? Aí você vai lá e faz o quê? Você desconecta a fonte e fica com ela na mão aqui, ó, né? Fica com ela na mão. Então você já tem um problema aí, né? Você já tem um problema aqui. Primeira regra. Olha a regra que eu vou passar para vocês. Presta atenção. Tá? Presta atenção na regra. Essa regra ela é importante. Regra número 1. Qual que é a regra número 1? Nunca, presta atenção nisso aqui. Nunca trabalhar com fonte sem carga. É isso aí, Marcos Fontes. Tá certíssimo. Nunca trabalhar com fonte sem carga. Como assim, professor? Trabalhar com fonte sem carga? Isso, nunca trabalhar com fonte sem carga. Professor, mas o que é a fonte? Vamos olhar para a nossa fonte aqui. Vamos olhar para a nossa fonte. Né? Vamos pensar. Professor, o que é a carga? Carga é aquele circuito, né? Aqui é o circuito, né? Ou o dispositivo que a fonte vai alimentar. Ok? Então, aquele dispositivo que a fonte vai alimentar, ela é uma carga. Isso é uma carga. O dispositivo, né? É o circuito ou dispositivo que a carga vai alimentar. Tá? Então, aquilo que a fonte vai alimentar, ela é, né, carga. Então, a carga é aquilo que a fonte vai alimentar. Eu estou dizendo para você, olha, nunca deixe a sua fonte sem carga. Aí você fala, não, professor, mas eu quero trabalhar com a fonte desconectada. Aí você fala, eu quero trabalhar com a fonte desconectada, né? Você pode fazer isso? Pode. Pode. Desde que você coloque a carga. Então, primeira regra. Professor, por que eu não posso fazer isso? Porque é simples. As fontes, não sei se você sabia, mas as fontes chaveadas, elas detectam a falta de carga. E elas entram, quando elas detectam a falta de carga, elas entram em um modo chamado burst. Então, e o grande problema que é que vocês vão ter que entender, não era no VO, lá na saída. O grande problema estão nas tensões auxiliares das fontes. Então, o que acontece? Então, você não pode trabalhar sem carga. Então, o que é carga? Carga é o circuito ou o dispositivo que a fonte alimenta. Aí você vai lá e desconecta. Então, quando você desconecta, você desligou a carga. Então, sua carga está flutuando, sua fonte está flutuando. E observe um outro detalhe aqui muito importante. Presta atenção. Ó, essa fonte está desligada. Presta atenção, hein, que eu vou falar para você. Ó, essa fonte está desligada. Então, eu tenho uma fonte standby que gera 3.3, que ali, né, 3.3. Eu tenho um PFC que libera 395. Eu tenho a fonte principal que libera 24. Tá? Então, nós temos isso aqui. Beleza. Então, a fonte de standby, ela alimenta diretamente o 3.3, que vai para a placa principal. Presta atenção. A fonte de standby libera o 3.3, que vai para a placa principal. Mas, quem vai alimentar o CI do PFC, pessoal? Vocês sabem. Então, a fonte standby, ela alimenta a carga que eu desconectei, ó. Então, se eu desconectei, eu estou sem carga. Minha fonte está flutuando aqui, a saída está sem carga. Tá? Então, olha só, a fonte está sem carga. Sem carga. Vocês concordam que a alimentação do 24 também está sem carga? Concorda que a placa, o circuito que essa fonte vai alimentar os 24 volts aqui está desconectado, está sem carga? Os 3,3 que vai alimentar a placa principal, que é o circuito principal, também está sem carga? Então você não pode trabalhar sem carga. Porque a fonte detecta a falta de carga. Então, ó, se eu desconectar aí a placa principal que alimentava o 3,3, estou sem carga. Se eu desconectei o 24 da que alimentava a placa, estou sem carga. Né?
Então vamos pensar o seguinte, então eu estou sem carga, e detalhe, olha só, agora presta atenção na outra questão importante aqui, hein, ó, presta atenção. Isso aqui é uma coisa que vai ajudar muito vocês em diagnóstico, então preste bem atenção. Ó. Então eu tenho o circuito de PFC, ó. Eu tenho a fonte do PFC, tá? Eu tenho a fonte do PFC que alimenta a principal, ok? Que alimenta a principal, que gera o Vout de 24, beleza? Ó, nós temos isso aqui, joia. Agora eu tenho a fonte de standby, né? A fonte de standby vai alimentar, né? Vai gerar a tensão de standby, que vai para a placa principal. Que vai para a placa principal. Esse 24 também vem para a placa principal. Beleza. A placa principal ela me retorna um comando chamado power on. Beleza. A fonte de standby alimenta o CI do VCC, o CI do PFC e alimenta o CI, ó, presta atenção, hein? Alimenta o CI do conversor principal. Então, ela alimenta o conversor PWM do CI PFC, o conversor da fonte principal. Então, a fonte standby, ela alimenta a tensão de standby da placa principal. Ela também alimenta o circuito integrado do PFC e também o CI da fonte principal. Então, a fonte standby, ela é muito importante, porque ela está num meio aqui muito interessante, ó. Olha onde ela está. Ela está alimentando a placa principal, recebendo o comando de power on. Aqui é a placa principal, ó, PCB principal. E aqui é o comando power on. Ela está alimentando o CI do PFC e está alimentando o CI principal. E o PFC está alimentando a fonte principal. 24 volts. Aqui 395 volts. Aqui nossa fonte standby que está gerando uma tensão de 3,3 e uma tensão de 18. Ó. Então olha só que legal. Ok? Olha só que legal. Então, eu vou pegar a pergunta do... Eu vou até separar o comentário do Eletrônica em Prática aqui, ó. Vou deixar aqui que eu vou comentar o que ele falou, tá? Deixa aqui, ó. Ele fez esse comentário aqui que eu vou comentar já já. Então, olha só. Então, eu coloquei aqui, ó. Deixei o Eletrônica em Prática. Nem todas as fontes Xavier necessitam de carga para liberar as tensões de saída. Já já vou comentar sobre isso aqui, beleza? Então, vamos pensar o seguinte, ó. A fonte de standby, né? Já já vou ensinar como colocar carga. A fonte standby alimenta a placa principal. A fonte standby alimenta o PFC e alimenta esse cara aqui. Ok? Então vamos pensar o seguinte. Quem são as cargas? Vou perguntar para vocês. Quem é a carga da fonte standby? PCI principal, um micro, a placa de todo mundo, sim, a entrada de 220, 393 e a fonte de... Exatamente, ó. A fonte standby, ela alimenta a placa principal, é uma carga, ó. Carga 1. Ela alimenta o CI de VCC, ó, é a carga 2. Ela alimenta o CI, é a carga 3. Então, o CI do PFC é a carga da fonte standby. O CI da 24 é a carga da fonte standby. Concorda que a fonte standby está alimentando o CI do PFC, está alimentando o CI da fonte principal e está alimentando o circuito standby da PCB principal. Ela tem 3 cargas. Só que daí você vem e desconecta aqui, né? Você geralmente desconecta a placa principal, que você quer trabalhar sem ela. Beleza, então ela alimenta aqui, ó. Professor, mas por onde que ela alimenta? Ela alimenta pelo enrolamento auxiliar. Ela tem um enrolamento auxiliar. Beleza.
Então, observe o seguinte, ó. Então, a fonte standby tem 3 cargas, ó. Ela tem a PCB principal, a carga 1. A fonte standby alimenta também o CI do PFC, carga 2. Ela alimenta também o CI do conversor principal, carga 3. Então, beleza. Então, ela alimenta aqui, tudo isso aqui. Agora, vou fazer a pergunta para vocês. Quem é a carga do PFC? Quem é a carga do PFC? Exatamente, o Júlio respondeu certinho. A carga do PFC é o conversor principal, ó, né? A carga do 24 volts aqui, ó, é então a carga do conversor principal, né? Está na saída do 24. Mas quem é a carga do PFC? A carga do PFC está na fonte principal. Então vamos entender. Então vamos pensar agora assim. Então o PFC tem uma carga. A carga 1 do PFC é o conversor principal. E quem é a carga do conversor principal? É lá na placa principal. Tá? Então é o 24 volts que vai alimentar a placa principal. Então o conversor tem uma carga, né? O conversor principal, a fonte principal tem uma carga. Ela tem uma carga lá na linha do 24. O PFC tem uma carga, que é a fonte principal. E o standby tem 3 cargas, que é a PCB, o CI do PFC e o CI do nosso amigo aqui. Todos concordam? Todos entenderam a sequência que nós temos de cargas? A fonte principal, ela tem um transformador maior. Por que ela tem um transformador maior? Porque ela tem a maior potência. Vou pegar agora o comentário do Eletrônica em Prática. O comentário do Eletrônica em Prática, ele disse assim, ó. Olha o que ele disse. Nem toda fonte chaveada necessita de carga para liberar as tensões de saída. Verdade. Mas tem um porém. Verdade, porém. E eu quero explicar que porém é esse. Qual é o grande porém? PFC significa controle do fator de potência. PFC, Power Factor Correction. Sérgio José de Mar, correção do fator de potência. Então, o Eletrônica em Prática disse uma questão muito importante. Nem toda fonte de chaveado necessita para liberar as tensões de saída. Então, você tem aqui uma fontezinha, né, de 3V3. Ó. Liguei a fonte, eu tenho 3,3 aqui, mas estou sem carga. Aí você fala, professor, eu estou sem carga. Aí você fala assim, mas tem 3,3. Verdade. É verdade. E essa linha de 3.3 está ligada na malha de feedback, ó, que é o circuito que vai enviar lá para o 6, dizendo, ó, chegou em 3,3 aqui. Né? Só que aqui tem um problema agora. Olha o grande problema que é o porém que eu vou abrir no comentário do Eletrônica em Prática. Eu liguei a fonte, né? Eu liguei uma fonte e tenho aqui 3.3. Verdade. Eu não precisei de carga para ter 3,3 aqui. Só que nós temos que lembrar um problema. A fonte de standby, presta atenção na dica, hein? Ó. A fonte de standby, ela tem um enrolamento auxiliar, ó. Então eu tenho aqui a saída, por exemplo, a fonte standby, estou dando um exemplo, ó. Então aqui você está sem carga, desconectei tudo, você mediu, ó, tem 3,3, você fala, tá bom, verdade. Só que qual é o problema de você trabalhar sem carga? Lembre-se que essa saída aqui, ó, alimenta, o enrolamento auxiliar vai alimentar o PFC e vai alimentar também o conversor principal, ó. Vocês concordam que vai ser desse enrolamento auxiliar da fonte que vai alimentar o PFC e o conversor principal? Porque a fonte standby alimentou lá 3.3, mas ela tem um enrolamento auxiliar aqui, ó, que vai alimentar o PFC e o conversor principal. E vamos lembrar do seguinte, ó.
Aqui no 3.3 eu tenho a malha de feedback, ó. Eu tenho a malha de feedback com TL431 que via um optoacoplador, tá mandando informação lá via opto, né? Mandando lá para o pino de feedback do CI da fonte standby, ó. Beleza. Esse CI aqui vai controlar o PWM, ele vai pegar essa tensão de feedback e vai controlar o PWM por esse aqui. Por que por esse? Porque é onde ele olha, o feedback está amarrado nessa linha. Então eu não tendo carga aqui, ó. Beleza, o feedback manda informação para o CI dizendo, ó, já tem 3.3. Só que ele não enxerga a tensão auxiliar. Aí o que ele faz? Como não tem carga, ele vai lá no PWM e dá só um petelecozinho de PWM. Ó. E quando ele só dá um petelecozinho de PWM, que é suficiente porque está sem carga, a tensão auxiliar cai. E aí, você vai lá e dá um jumper no P-on. Você vai lá no seu PWM lá e dá um jumper no Power On. Você fala, pô, eu forcei o Power On e o PFC não sobe. Eu forcei o Power On e o PFC não sobe. De jeito nenhum. Não vai o PFC. Aí você pensa que o teu problema está lá no PFC. E você troca o CI de PFC, você troca o conversor principal e ele não sobe. Ele fica sempre lá 170 ou 310. E você não sabe por quê. Aí eu vou explicar para você por quê. Por quê? A tensão auxiliar está baixa. E a tensão auxiliar estando baixa, lá no pino de VCC do PFC e no VCC do 6 tem uma coisinha que nós chamamos UVLO, que é a proteção de VCC baixo. Então se ele detectar que o VCC está baixo porque você está sem carga. Ó. 3.3 está baixo, a tensão auxiliar cai e pode ser que fique menor que o VLO. Sabe o que vai acontecer? Não vai partir do teu PFC. Então, você não pode trabalhar sem carga por isso. Vai ter tensão na saída, pegando o comentário do Eletrônica em Prática? Sim, vai ter. Mas a largura de PWM é muito estreita. Só o suficiente para alimentar esse cara. Aí a tensão do auxiliar cai, ó. E quando a tensão do auxiliar cai, pode ser que ela fique no pino do VCC abaixo do VLO. Mesmo você forçando o Power On, o PFC não parte. Então, daí não tem tensão suficiente, tá abaixo da VLO, e aí ele não. Aí você vem aqui e força uma carga. Você coloca um resistor aqui, por exemplo, um resistor de 100R, ó. Por exemplo, um resistorzinho de 100R, colocou carga. Aí ele vem aqui no PWM e coloca mais PWM, ó. Aí o que acontece? A tensão auxiliar sobe. Aí quando a tensão auxiliar sobe, você dá o Power On. Ao VLO, que o VCC é maior que o VLO, ele libera o PFC também. Então vamos pensar o seguinte, ó. Na minha opinião, a principal fonte é a standby. Principalmente a fonte auxiliar. Então a fonte standby, a primeira coisa que você vê, pega aí, né, um resistor, por exemplo, pega um resistor de 100R, provavelmente, pode ser de 5 watts e guarde ele aí para você usar ele de carga nas suas fontes standby. Porque eu vou mostrar isso na prática para vocês. Vamos mostrar isso na prática? Vamos ver? Ok? Vamos fazer o teste. Então coloca um resistor de 100R aí, tá bom? Então olha só, eu vou colocar o osciloscópio. Já te explico como que eu vou fazer o procedimento, tá? Só quero mostrar um negócio para vocês, tá bom? Ó. Não se preocupe ainda com o que eu estou fazendo, que eu já vou ensinar vocês a fazer tudo isso aqui, beleza? Então, olha só. Eu estou com carga aqui. Eu coloquei na fonte standby, eu coloquei uma carga, observe. Ó, na fonte standby eu estou com o resistorzinho aqui de 100R, ó, na fonte standby. Aqui, ó. Aqui eu coloquei o osciloscópio no dreno do chaveador da fonte. Eu coloquei no dreno, tá? Então eu coloquei no dreno do chaveador aqui, ó, no dreno. Porque é onde eu quero ver o PWM. Observe uma questão aqui importante, ó. Tá? Vamos pegar aqui. Estou aqui na saída, estou com carga na saída, numa boa, beleza? Então vamos entender agora o que está acontecendo aqui, ó, no dreno.
Eu vou pedir a tensão de dreno. Já coloquei o scope em 100, já nós vamos aprender isso aqui. Então, olha, eu vou ligar a fonte. Observe só que eu vou ligar a fonte, ó. Ó, eu liguei a fonte, né? E observe os pulsos PWMs aqui, ó. Olha quantos pulsos PWM nós temos aqui, ó. Olha só quantos nós temos, né? Temos vários pulsos PWMs aqui, ó. Ok? Eu tô com carga. Olha a quantidade de pulsos que eu tenho aqui. Olha o intervalo de tempo só que está sem carga, né? Observaram aqui, né? Observaram isso? Conseguem ver aí no osciloscópio que aqui tem um intervalo pequeno sem PWM? Eu estou lá no dreno, estou sem PWM nesses intervalos. Ok? Agora com o multímetro eu vou medir a tensão do enrolamento auxiliar aqui, ó. Ó. Observe lá no multímetro, deixa eu puxar aqui um pouquinho. No multímetro, olha só. No multímetro eu tenho 16 volts, ó. Ok? Então no multímetro tenho 16 volts no enrolamento auxiliar e tem aquela quantidade de PWM. Eu vou tirar a carga agora. Eu vou tirar a carga, beleza? Ó. Eu vou tirar a carga. Ok? Vou tirar a carga e observe bem o nosso PWM aqui, ok? Ó. Vamos observar aqui o nosso PWM. Ó. Eu vou tirar a carga agora, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou desconectar a carga, ó. Pronto, desconectei a carga. Observe agora que, que o pulso de PWM ele é mais estreito, ou seja, você tem mais intervalo de tempo sem PWM, porque ele está detectando a falta de carga. Observaram? E a tensão do enrolamento auxiliar caiu já para 14 volts, ó. A tensão de saída tá com 3.3, só que agora o enrolamento auxiliar caiu para 14,4 volts. Por quê? Só porque eu tirei a carga. Tirei a carga, caiu para 14 volts. Quando eu coloco a carga, né, o enrolamento auxiliar ele volta para 16, ó. Ok? Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Já vou explicar como que vocês descobrem o enrolamento auxiliar, tudo certinho, tá pessoal? Pode ficar tranquilo. Então olha só, então o que nós fizemos aqui? Vamos observar. Observem só. A tensão de saída, ó, né? A tensão de saída. Quer ver, ó? Alguém falou que os intervalos não mudaram, vou mostrar de novo aqui para vocês, ó. Vamos ver os intervalos aqui, ó. Observem só os intervalos, ó. Com carga, ó, com carga, sem carga. Olha o intervalo mais estreito, vou aumentar aqui um pouquinho, ó. Com carga, ó, como preenche, ó, com carga, sem carga, né? Ó, com carga, sem carga. Com carga, olha, tudo preenchido, sem carga. Com carga, sem carga. Observaram que tá variando os intervalos, ó. Ó, a quantidade de pulso, ela aumenta, ó, com carga, sem carga, com carga, sem carga, com carga, sem carga. Observaram, pessoal? Ó, com carga, mais PWM, sem carga, menos PWM, com carga e sem carga. Olha os intervalos, perceberam? Então, olha só, pessoal. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte, ó. Então, como eu falei, com carga e sem carga. Com carga, eu tenho mais pulso PWM por intervalo de tempo. Sem carga, eu tenho menos. E o grande problema é a tensão auxiliar da fonte, ó. Ok? Que a tensão auxiliar da fonte, tá? Que a tensão auxiliar da fonte depende do PWM. Logo, ela depende da carga. Então fica provado para vocês que sem carga, né, as tensões auxiliares elas caem. E são essas tensões auxiliares que vai alimentar PFC e vai alimentar também conversor principal. Todos concordam? Todos concordam ou não? Então, primeira regra, né? As fontes detectam
né? As fontes elas conseguem detectar falta de carga, né? As fontes detectam falta de carga, ok? E qual é a carga que você vai colocar, ok? Então, detecta. Então, primeira coisa que você vai fazer numa fonte é colocar carga, principalmente na fonte standby. Então, qual é a primeira? Nós temos que colocar a carga na fonte standby, principalmente porque ela alimenta a placa principal, ela alimenta o CI do PFC e ela alimenta o CI da fonte principal. Ó. Então, em geral, na fonte standby, coloque um resistor de 100R. Coloca um resistor de 100R, ok? Coloca um resistorzinho de 100R em torno de 5 watts e deixa lá, nunca deixa 100. Todos concordam? O porquê, eu falei aqui o porquê e disse para vocês que você geralmente eu coloco um resistor de 100R e tem dado muito certo. Aonde você vai colocar? Agora vamos ver aonde nós vamos colocar. Primeiro você tem que mapear qual que é a fonte standby, né? Então olha só. Vou desligar aqui. Tá. Então a fonte standby, quem é a fonte standby, ó? A fonte standby, se você observar, é a fonte que tem o menor transformadorzinho, né? Ó. Então, essa fonte com o menor transformadorzinho, ela é a fonte standby. Observe, tem um 6 aqui, ó, e essa fonte aqui, ó. Então, essa fonte com o menor transformadorzinho é a fonte de standby. E na saída dela vai ter o capacitor, né? Na saída dela vai ter o capacitor, que é lá do lado do secundário. Como que você vai separar uma fonte, né? Como que você separa uma fonte? A fonte você tem o lado quente, ó, hot, e você tem o lado cold, que é frio. Tá vendo aqui frio? Não, cold e hot. Observe que essa fonte ela é separada por uma linha preta, ó. Ela é separada totalmente por uma linha preta. Beleza? Então, desse lado de cá nós temos primário e do lado de lá nós temos o que é secundário. Então você tem primário e você tem secundário, né? Então vamos pensar o PFC, que é formado por esse circuito que você está vendo aqui, né? Que é uma topologia boost, ele é primário, porque ele não necessita de isolação. Agora, a fonte standby, que vai alimentar a placa principal, precisa ser isolada. Então você está vendo que o acoplamento de lá para cá é por luz. Por quê? Porque nós não temos como acoplar de maneira, ou fazer o acoplamento de lá que é isolado por campo eletromagnético ou por luz. Então tem ópticos acopladores para fazer o acoplamento por luz, porque você tem primário isolado do secundário. Né? Nós temos aqui a isolação da placa que você está vendo, essa faixa preta aqui. Ó. Então o que acontece? Então você vai monitorar a tensão de saída aqui, ó, aqui tem um capacitorzinho, tá vendo? Ó? Aqui tem um capacitor. Ó. Esse capacitor passa pelo diodo, retifica, vem no capacitor. Então é nesse capacitorzinho de filtro da fonte 3.3, nesse caso, que você coloca o resistor. Tá bom? Se você quisesse colocar na linha de 24, você vai colocar no capacitor de filtro, no retificador, na tensão de saída. Então na tensão de saída é onde nós vamos colocar então o nosso capacitor. Onde vai colocar a nossa carga. O que pode ser um resistor? Pode ser uma lâmpada, pode ser um resistor. Você tem que colocar alguma coisa. Você não pode deixar a tua fonte trabalhando assim sem carga nenhuma. Você precisa colocar alguma questão aqui. Então pega um resistorzinho de 100R, ó, que igual eu fiz aqui, ó. Pega um resistorzinho de 100R e coloca aqui em paralelo com o capacitorzinho aqui, igual você está vendo. Eu coloquei aqui o resistorzinho de 100R. Então, observaram? Tá? Então aqui você pode fazer. Então você pode colocar uma resistência, né? Você pode colocar uma resistência aqui de 100R nesse cara aqui e coloca, se você quiser também colocar uma de 24, você pode. Você também pode simular uma carga aqui na linha de 24. Em geralmente aqui eu coloco um resistor de 330, né? Eu coloco geralmente aqui um resistor de 330R na linha de 24. Já é o suficiente para ter uma carga, não ficar então vamos colocar na linha de 5 volts e 3 volts, vamos colocar aí geralmente o que eu coloco, tá? Anotem os valores, beleza? Anotem os valores aí. Na linha da fonte standby,
que geralmente é 3,3 e 5 volts, eu coloco um resistor de 100R. Coloco 5 watts, tá? Na linha da tensão do conversor principal, geralmente 12 ou 24, geralmente eu coloco um resistor de 330R, também de 5 watts. Ok? Eu geralmente coloco isso aqui, beleza? Qualquer fonte, Mato Léo, tá? Na fonte, no PFC, se você quiser colocar também um resistor de carga, às vezes você quer trabalhar com o resistor PFC, você coloca um resistor em torno de 12K, 20 watts, já ajuda, tá? Então você coloca um resistor de 100R na fonte standby, coloca um resistor de 330R na fonte principal e coloca um resistor de 12K, 20 watts no seu PFC. Beleza? Então o que nós vamos fazer? Nós podemos adotar essa tática aqui, ó. Um resistor de 100R para a fonte standby, um resistor de 330 5 watts para a fonte principal e um resistor de 12K 20 watts para a PFC. Todos entenderam aqui? Aonde que é colocado? Lá na saída da fonte, em paralelo com o capacitor de filtro. É aqui que nós vamos colocar as cargas, ó. É aqui que nós vamos colocar, na saída da fonte, em paralelo com o resistor de carga, certo? Aqui, ó. Então vamos olhar, nós temos aqui na placa da fonte, ó. Aqui na placa da fonte, observa que eu vou repetir, hein? Já mostrei aqui, ó. Aqui você tem o capacitor de extensão de standby, que é a tensão de 3.3. Você tem aqui os capacitores de 24, você pode colocar em paralelo com qualquer capacitor desse aqui. E aqui você tem o capacitor do PFC, ó, que é os capacitores grandes. Você também pode colocar aqui. Aqui é 12K 20 watts, os resistores grandes, porque a tensão aqui é 390 volts. Aqui 3.3, tá vendo? 3.3. Você coloca um resistor de 100R, 5 watts. E aqui eu coloco um resistor de 330, 5 watts. Tá? Então, geralmente eu trabalho com esses três resistores. 330, 5 watts, 100R, 5 watts e 12K 20 watts, ok? Todos entenderam aqui? Então vamos pensar, o transformadorzinho menor é da fonte standby, o transformador maior é da fonte principal e o outro indutor é do PFC. Então vamos observar, nós temos aqui, ó, transformadorzinho menor, fonte standby, capacitor lá no secundário é onde você coloca a sua tensão aí, aqui, ó. Capacitorzinho standby da tua fonte principal, fonte standby. Capacitores, né, de filtro aqui da tua fonte de 24. E aqui nós temos o capacitor de PFC. Então, repetindo, 12K 20 watts, standby 100R 5 watts, principal. E principal eu coloco, né, com uma tensão de 24 volts, eu coloco o resistor 330. Até aqui todos entenderam? Então tem a fonte standby, que é o transformadorzinho menor. O transformador maior é da fonte principal. Então você tem dois transformadores que é isolados, ó. O transformadorzinho que trabalha na isolação quente e frio, o menorzinho é standby. O transformador maior que trabalha entre a linha quente e frio é o principal. E o transformador, o indutor ou transformador que trabalha no primário é o do PFC. Então você tem PFC que está diretamente no primário, ele não faz parte da linha quente e fria, né? Então ele está trabalhando aqui, ó, só na linha quente e fria. Você tem dois transformadores, standby e principal. O PFC, que é esse indutor, ele não trabalha na linha quente e fria. Vamos observar aqui, ó. Tá? Então nós temos aqui, ó, dois transformadores entre as linhas quente e frio. Dois transformadores, ó, esse e esse. Então o menorzinho é standby e o maior é, né? E o maior aqui é a fonte principal. O outro transformador que nós temos aqui na placa, né? O outro transformador que nós temos aqui na placa, o indutor do PFC, ele não faz parte entre a linha quente. Então esse aqui é o PFC. Fonte automotiva, também você pode colocar carga. Fonte automotiva também vai gerar 24 volts, você pode. Só que na fonte automotiva ela é mais corrente, né? Você pode colocar cargas maiores. Detalhe. Isso aqui são cargas para
são cargas para você trabalhar, para você fazer manutenção. Carga para você fazer manutenção. Tá? São cargas para você fazer manutenção. Beleza? Então é para você fazer manutenção. Não é para você testar a fonte. Isso aqui não é teste de fonte. Eu não estou testando potência, limite da fonte. Não é isso que eu estou testando. O teste que eu estou fazendo aqui é o teste para me poder fazer manutenção. Não é o teste de limite de potência da fonte. Porque o teste de limite de potência da fonte, você vai ter que fazer o quê? Se a fonte é 100 watts, você vai ter que inserir 100 watts. Se a fonte é 200 watts, você vai ter que colocar carga de 200 watts. Se a sua fonte é 300 watts, você vai ter que colocar carga de 300 watts. Não é isso. Eu estou dizendo para nós colocarmos uma carga de trabalho, para você fazer o seu trabalho. Para quê? Para que a fonte não fique acionando proteção. Por isso. Exatamente. Quanto maior a carga, maior o resistor. R é igual tensão ao quadrado sobre a potência. Então, nós estamos fazendo aqui só uma aula, por enquanto, de aplicações, né? Então, para você calcular o resistor, você fala tensão ao quadrado sobre a potência. Pronto. Você já calcula o R. Ainda estão em FF? Sim. Bom, vamos continuar. A pergunta do Sandro é importante. Uma fonte sim aciona a proteção? Qualquer fonte aciona. Você pode trabalhar com uma fonte única. A fonte única você também tem que fazer esse procedimento. O Fábio falou uma coisa interessante. O Fábio falou assim, eu pretendo manter a carga original do aparelho para não arriscar. Se você quiser deixar a sua fonte conectada, você também pode. O problema de você deixar a fonte conectada é fazer alguma caca aí na fonte conectada, né? A tensão de saída subir e você queimar a tua saída aí, né? Do teu equipamento tá ligado aí na tua fonte. Tá? Mas quem domina, quem tem o conhecimento, vai tomar os cuidados de uma fonte, não tem problema nenhum. Você já deixar o equipamento ligado e fazer a sua questão. Vamos continuar, não acabei não. Vamos continuar agora. Bom, então, vamos falar agora falei da falta de carga. Você não pode trabalhar sem carga. Não pode trabalhar sem carga. Todo mundo já entendeu isso, tá? Então, olha só. Agora, nós temos que pensar o seguinte, ó. O osciloscópio. Para que ele serve em fonte chaveada? Qual que é a principal aplicação do osciloscópio em fonte chaveada, na minha opinião? Rafael, eu tenho que colocar carga em todas as tensões de saída para fazer os testes? Não, você coloca em pelo menos uma das fontes. Vou dizer assim, ó. Você tem uma fonte, né? Que você tem uma alimentação aqui, tem outra alimentação aqui, né? Então, vou fazer a pergunta do Rafael. O Rafael fez a pergunta assim, eu tenho uma fonte, por exemplo, acho que é isso que ele quis perguntar, né? Que eu tenho 3 tensões diferentes, ó. Tenho 3 tensões diferentes. A pergunta dele é muito boa. A pergunta a tensão do Rafael, né? Ó, aqui, a do Rafael. Vou pegar a do Rafael aqui, vou até copiar, né? Rafael, eu tenho que colocar. Bom, você tem a V1, tensão 1, V2, tensão 2, V3, tensão 3. Qual dessas que eu devo colocar carga? Sempre coloca a carga naquela que vai para a malha de feedback. Aonde tem o TL431 e o opto aqui. Essa daqui é a sua principal. Por quê? É essa fonte que mexe no PWM, ó. É ela que controla a largura do PWM. Então a carga, Rafael, você deve colocar naquela linha que vai para a malha do TL431. Certo? Então qual tensão da fonte tem V1, V2, V3? Qual delas? Sempre aquela que vai ser monitorada pela malha de feedback. Respondendo aí a pergunta do Rafael. Bom, vamos voltar para o osciloscópio agora. Olha só, então, sempre você vai pegar essa daí e fazer. Sempre nessa linha aí, tá? Agora vamos falar do osciloscópio. Professor, onde o senhor usa o osciloscópio em fonte chaveada? Eu uso ele num ponto muito estratégico. Por que eu uso ele num ponto muito estratégico? A tensão de saída pode estar 0. Vamos dizer que se você mediu a sua tensão de saída e está 0, né? Ok? Então, olha só. A tensão de saída da sua fonte está 0.
Beleza? Tá com 0 volts. Ou seja, vamos dar um exemplo. Eu vim aqui na minha tensão de saída e tá com 0 volts, ó. Tem 0. Tá? Eu vim aqui, tá com 0. Bom, existem duas questões que pode fazer com isso aqui seja 0. Né? Pode ser que ela esteja 0. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O que pode levar essa tensão de saída a ser 0? Dois problemas. Né? O pessoal que estuda comigo aí já sabe o que eu vou falar. Né? Quais são os dois problemas que nós podemos ter tensão 0 aqui? Né? Então nós temos podemos ter até 3 problemas, mas o mais comum são 2. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui o enrolamento da minha fonte, ó. Tá? Eu tenho o enrolamento da minha fonte aqui. Então, a primeira coisa, você coloca uma carga aqui. Não esqueça da carga. Pronto, você colocou a sua RL lá. Então, aqui é a tensão de 3,3 volts. Ó. O normal seria 3,3. Você mediu aqui, tem 0 volts. Ó. Então, aqui, ó, o que nós temos? 3,3 volts aqui, ó. Que seria o ideal, né? Beleza. Só que aí o que acontece, ó? Voltando aqui de novo. Aqui nós temos o retificador e o capacitor. E a tensão desse capacitor aqui no secundário, ela está em curto. Aqui nós vamos ter 3,3. Eu coloquei uma carga. Né? Eu coloquei aqui uma carga, ó. Olha só. Coloquei aqui uma carga. E a tensão de saída é 0. Deveria ser 3,3. Mas está com 0. Um curto nesse capacitor, um curto no capacitor, pode fazer a saída ser 0, porque ele está em curto, né? Ele está em curto. Agora, outra questão também que pode é a fonte aqui no primário estar inoperante, ó. A fonte está inoperante, ok? Então nós temos dois problemas que pode fazer com que a tensão de saída fique 0. A fonte no primário está inoperante, não tem PWM, né? Ou um curto na saída, por exemplo, e também o diodo aberto. Se esse diodo também estiver aberto, vai acontecer isso. Se esse enrolamento estiver aberto, também vai acontecer isso, né? Ok? Então, tudo isso aqui pode fazer o enrolamento secundário aberto, o diodo aberto, o capacitor em curto, tá? Ou a fonte inoperante. Então nós temos os principais fala. O diodo pode estar aberto, o diodo do secundário, né? O capacitor pode estar em curto, ok, né? O enrolamento está aberto. Mas vamos para os mais comuns. O mais comum, o diodo também pode estar em curto. O diodo pode estar em fuga. Então esses dois são os mais comuns, ó. Esse diodo estar em fuga ou esse diodo estar em curto. Tá? Isso aqui é os mais comuns. Ok? Então vamos pensar. Então tudo isso aqui leva. Só que tem uma diferença aí que entra a grande sacada da aplicação do osciloscópio. Tá? A grande sacada da aplicação do osciloscópio é como que as fontes funcionam. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês, tá? Como que as fontes funcionam? É aí que está a sacada da aplicação do osciloscópio. Esse é o ponto mais principal da aplicação do osciloscópio em fontes chaveadas, né? Que é o quê? Então vamos pensar o seguinte. Eu posso estar, vou separar aqui, né? Primário e secundário. Eu posso estar com o primário inoperante, né? O primário pode estar inoperante, né? Ou eu posso ter fugas e curtos no secundário, ó. E aqui ter 0 volts na saída. Então, curtos e fugas no secundário, zero a tensão de saída. Curtos e fuga, a fonte inoperante no primário 0 volts na saída. Aí a pergunta é, aqui que entra a grande sacada, né? Porque se a fonte está inoperante, a saída fica com 0. Se a saída está em curtos ou fuga, a saída fica com 0. A pergunta é, como saber, né? Se o problema é curtos e fugas ou se a fonte está sem partida. Essa é a primeira regra. E o principal dispositivo, né?
o principal dispositivo aqui, que é que qualquer curto e fuga no secundário, a fonte aciona proteção. Olha só, curtos e fugas no secundário, a fonte aciona proteção. Inoperante no primário, a fonte fica com 0 de PWM. Ela está sem partida. Então, aí quando a tensão está baixa é outro procedimento de amanhã, o Ronaldo, certo? Então vamos pensar o seguinte, ó. Curtos e fugas no secundário, a fonte vai acionar a proteção, ó. A fonte com o primário inoperante, ela está sem partida. Então olha só o que acontece. Aqui uma grande aplicação do osciloscópio é essa. Que o que? Com uma única medida, com ele, nós vamos saber se o problema é falta de partida ou acionamento de proteção. Então para que eu vou medir, né? Por que eu vou medir, usar o scope, né? Para que eu vou usar o scope? Falta de partida ou acionamento de proteção, né? Ó, o Lucas Sangue perguntou assim, professor, medindo o capacitor, você não sabe se primário ou secundário? Isso daqui é essa regra que nós estamos fazendo, o Lucas, não é para diagnosticar qual a fonte, né? Para diagnosticar qual a fonte nós falamos, né? Qual a fonte nós já falamos, né? Agora a regra é, quando você fala assim, o PFC está com problema, ou você diz assim, a standby está com problema, ou você diz a principal está com problema. Aí eu pergunto, o problema desse cara é falta de partida ou eles estão acionando proteção? Essa é a pergunta. Daí não é qual a fonte, é aquela fonte que você diagnosticou com o problema e você precisa saber, bom, essa fonte que eu diagnostiquei o problema, eu vou mexer no sistema de proteção, eu vou ter um procedimento para isso, ou estou com um problema de falta de partida? Essa é a pergunta, que isso aqui pode acontecer no PFC, na standby e na principal. Então olha só. Então, para que nós vamos usar o osciloscópio? Você diz o seguinte, ó, eu tô com problema no PFC, ou eu tô com problema ali, eu tô com problema colar, eu quero saber, tá sem partida ou tá sem, né, acionando proteção. Beleza? Então, como que as fontes funcionam? Presta atenção. As proteções das fontes, presta atenção, quais são em geral as proteções mais comuns, né? Quais são as proteções mais comuns em fonte aí, né? Vamos pensar o seguinte, ó. Elas são sobretensão, que é a OVP, né? Elas podem ser 2, a OLP, que é de sobrecarga. Ela pode ser 3, a UVLO, né? A UVLO analisa VCC do CI. 4, nós temos a OSP, que é um short, né? A OSP, que é de curto no secundário. Essas são as posições mais comuns que nós podemos encontrar, curto no secundário, né? Tem outros também, mas vamos colocar essas 4. Então, essas proteções, elas podem ser detectadas, ok? Então, olha só, sobretensão pode ser uma OVP, pode ser uma LP, uma VLOS. Eu coloquei as mais comuns. Aqui tem a OCP também. Essas que são as mais comuns. Bom, beleza. Então, essas são as proteções mais comuns. Como que funcionam? Como que um CI, a pergunta que vai assim, como, né, que o CI detecta isso aí? Tá? Como que o CI detecta? O CI para detectar, ele não tem software, né? Ele não tem sistema embarcado, tá? Então o que acontece? Vamos pensar o seguinte, ó. Ele não tem um sistema embarcado, então ele faz assim, olha, eu preciso verificar se a fonte está normal. Ele quer saber se a fonte está normal.
Então ele faz o seguinte, ele libera PWM e analisa os feedback. Se os feedbacks está tudo ok, ele libera PWM, né? Acionou proteção, ele para. Aí ele detectou uma falha, ele para. Como é que ele vai saber de novo, né? Como é que ele vai saber de novo que já foi solucionado? Ele vai lá e libera PWM. Aconteceu a falha, ele para. Dá um problema, um intervalo de tempo. Liga de novo, acionou a falha, ele para. Então ele fica no modo chamado restart, né? Ele fica reiniciando toda hora, né? Ok? Então o que acontece? Então o que acontece aqui? Nós temos um restart, ó. Ele libera PWM, detecta a falha, para. Libera PWM, detecta a falha, para. Libera PWM. Então ele fica a vida inteira, entra, sai, entra, sai. O PWM fica assim, ó. Então, o PWM dessa maneira pode ser falta de carga, que eu mostrei para vocês, né? Ou pode ser o que? Acionamento de proteção. E quando isso daqui, então um PWM que entra e sai, entra e sai, entra e sai, é acionamento de proteção ou falta de carga. Por isso que eu falo, coloque carga logo para você tirar essa dúvida, não é falta de carga. Então é acionamento de proteção, ele entra no modo restart, libera PWM para, libera PWM para, libera PWM para, libera PWM para. Isso é falta de proteção. Bom, e quando está inoperante, você não tem PWM. Então eu posso ter um PWM entrando e saindo, ou eu posso não ter nada. Quando eu não tenho nada em momento nenhum, eu vou analisar o circuito de partida. Quando eu tenho entra e sai, eu vou analisar os circuitos de proteções. Ok, pessoal? Então, entra, sai, entra, sai, entra, sai, ou entra e para. Entrou PWM, parou, pode acontecer nos PFC. Falta de realimentação ou acionamento de proteção. Até aqui todos entenderam a diferença? Então, se eu tenho nada de PWM, eu vou pensar em partida. Se eu estou no modo restart, eu vou pensar em proteção. Então vamos pensar o seguinte: se vocês entenderem isso aqui, então qual que é, quando você for analisar uma fonte, vamos voltar para a placa aqui. Isso daí, tem que ter a proteção para você não, você tem que eliminar, coloca a carga, você já elimina essa dúvida da falta de carga. Então vamos pensar, ó, esse CIzinho tem um MOSFET interno, então o dreno é um ponto estratégico. O MOSFET do PFC aqui para mim, ó, né? O MOSFET do PFC, aqui, ó. O MOSFET do PFC é outro ponto estratégico, ó. O MOSFET da fonte principal é o meu ponto estratégico. Então, quem são os meus três elementos principais? Os MOSFET aqui está interno, o MOSFET aqui está externo e o MOSFET aqui está externo. Esses três MOSFETs, eles são estratégicos para mim. Os MOSFETs nas fontes chaveadas, eles são estratégicos para nós. Porque é nele que eu sei se a fonte está acionando proteção ou se ela está sem partida. Concorda, pessoal? Então, qual é o ponto estratégico da fonte chaveada? O chaveador. Quem é o chaveador na fonte chaveada? O MOSFET. O elemento chaveador é o MOSFET. Ele é a nossa atenção especial quando eu quero usar o osciloscópio. Então, eu vou perceber o seguinte. Então eu vou olhar no dreno se ele for interno, eu posso medir no gate se ele for externo, ok? Essa medida só com o osciloscópio você vai saber. Então o osciloscópio, vamos dizer assim, ó, eu vim aqui na saída, medi minha tensão de 3.3, está com 0, tá? Então eu medi a saída aqui, está com 0, ó. Tem 0 volts na saída aqui. Bom, beleza. Tem 0 volts na saída, a pergunta é, o problema é no secundário ou o problema é no secundário aqui, ou um problema no primário? A fonte está acionando proteção para algum problema, ou ela está sem partida? Porque partida eu analiso um circuito da fonte, proteções eu analiso outros. Então você já sabe para que lado você vai mexer, se eu vou para lá, se eu vou para cá, senão você fica perdido. Eu vou medir aqui no gate, eu vou saber, cara, o meu problema pode estar para frente, o meu problema está para trás. Eu venho aqui mesmo, o meu problema pode estar para frente, o meu problema pode estar para trás. O osciloscópio ele já te dá um norte, porque imagine você estar olhando nessa fonte aqui e ter que mexer nela toda. Certo?
Imagina você ter que mexer, ficar medindo aqui, mede, sem saber o que você está fazendo. Você tem que ter um horizonte, você tem que saber para que lado você vai na tua fonte. Você não pode ficar perdido. Então, o osciloscópio nessa medida, ele é extremamente importante. Por quê? Porque rapidamente nós já vamos saber se o problema é para lá ou se o problema é para cá. Se o próprio MOSFET está em curto, você não tem impulso, né? Se ele está em curto, ele mata até a linha C. E aí nós vamos ter outro procedimento para curtos e fugas é amanhã, pessoal. Amanhã eu vou ensinar vocês a liberar curtos e fuga. Fique tranquilo, tem procedimento para isso, né? Ok? Então eu vou dar um curto nessa fonte aqui, ó. Eu vou dar um curto nela, beleza? Vou fazer na prática aqui, eu vou dar um curto aqui, ó. Eu vou dar um curto na fonte aqui, galera. Beleza? Ó. Então eu vou pegar, vou dar um curto nessa fonte que eu vou mostrar para vocês, ó. Vou medir no dreno aqui, ó, no dreno. Por que no dreno? Porque esse cara, ó, vou medir no dreno, beleza? Por que eu vou medir no dreno? Porque o MOSFET é interno, então eu vou medir no dreno, beleza? E eu vou dar um curto aqui, ó, tá? Vou dar um curto na fonte, vou fazer, simular o curto. Então eu vou ligar a fonte sem curto, ó. Vou ligar a fonte sem curto, ok? Vou ligar a fonte sem curto nenhum, ela não tem curto, ó. Olha lá, eu tenho PWM lá, tá vendo os PWMs? Tô sem curto, né? Tô lá com meus PWM. A largura dos meus padrões tá bonita, ó. São os intervalos de PWM. Só que agora eu vou dar um curto. Olha lá, olha só, olha aí o PWM, ó. Dei um curto na fonte, ó. Ele entra e sai, ó. Vou diminuir agora pra você ver que ele é bem. Olha lá, ó. Observa, ele entra e sai agora, ó. Entra, sai. Olha como um intervalo de tempo. Agora eu tive que mudar para 100 milha aqui, ó. A cada 200 milha que ele libera PWM. Se eu tirar. Vou tirar o curto, ó, voltou todos os PWM de novo, ó. Ó o pacotão de PWM. Coloquei o curto, ó. Olha lá a fonte. Entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Então eu já sei, se eu tô medindo esse intervalo de tempo aqui, entra, sai rapidamente, né? Então, ó, eu já sei que eu estou acionando proteção. Porque se ele estiver normal, olha lá o PWM, ó, tudo normal. Olha o quantos PWM eu tenho, dei o curto. Olha só agora o que ele está acionando. Ele entra, detecta o curto, para. Ele entra, detecta o curto, para. Ele entra, detecta o curto, para. Ele está no modo restart, ó. Tirei, olha lá, o PWM o tempo inteiro, porque eu estou com carga. Coloquei o curto, ele está no modo restart. Parte, para, parte, para, parte, para, parte, para. Por quê? Porque ele está acionando a proteção, ó, restart, ó. Ó, tem curto aí? Tem, para. Tem problema aí? Tem, para. Volta a testar, ele vai ficar testando toda hora até que esse problema seja resolvido. A fonte, né? A fonte não vai nunca dizer para você, né? Ela não sabe que resolveu o problema, ela só sabe que se resolveu o problema porque ela entra no modo, ela vai lá, libera e analisa o feedback. Tá com problema, ela volta. Ela entra, analisa feedback, ela vai e volta. Ela analisa tudo pela tensão de feedback. Eu vou mostrar depois para vocês como que ela faz isso. É pela tensão de feedback é que ela vai fazer isso daqui, ok? Esse procedimento é para quem tem scope, né? Esse procedimento aqui é para quem tem scope, tá? Ela entra no loop e fica a vida inteira até resolver. Esse é um procedimento para scope, tá? Esse aqui é um procedimento para osciloscópio. Você detectar isso aqui é para quem tem osciloscópio, tá? Esse é um procedimento para scope. Eu vou ensinar outros procedimentos para vocês sem scope. Mas esse procedimento de saber se a fonte está ou não acionando proteção, somente quem tem scope vai conseguir. Amanhã vai ter um defeito, como testar mais de feedback, como detectar curto, você não precisa de scope. Mas esse procedimento é para quem tem scope. Tá? Observe que em 100 milha é muito rápido. Como que o multímetro vai detectar isso aqui? O multímetro não pega isso aqui. Você está aqui 100 milha, a cada 200 milissegundos entra um intervalo de tempo aqui de microsegundo. Então ele não consegue detectar, o multímetro não pega isso aqui. Então esse é um procedimento para quem tem scope. Agora, os outros procedimentos que nós vamos aprender, você não precisa de scope, mas esse aqui sim. Então se você quer saber se a sua fonte está acionando ou não proteção e ser ágil na sua medida, ser ágil no raciocínio para que lado que você vai mexer na tua fonte, o ideal é que você tenha um scope. Então, o que está acontecendo aqui? Essa fonte está acionando proteção. Sem proteção, com proteção. Vou mostrar um diagrama, tá?
Aqui é a nossa fonte standby, ó. Tá vendo? Mostrar onde vou mostrar aqui na, deixa eu trocar a tela. O Rafael perguntou, professor, aonde que o senhor deu o curto, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem bem. Aonde que eu dei o curto, ó? Eu dei um curto aonde? Aqui, ó. Nesse capacitor aqui eu dei o curto. Então, aonde eu dei o curto? O Rafael perguntou. Aqui, ó. No secundário da fonte, na alimentação do 3,3. Por onde ela detectou? Pela malha de feedback. Depois nós vamos ver por que ela detecta. Hoje não dá tempo, mas na próxima aula. Ok? Então, aonde que você vê o curto? Aqui, ó. Eu dei o curto aqui. E eu estou medindo aonde? Eu estou medindo no dreno aqui, ó. Aqui é o dreno. Ok? Estou medindo no dreno aqui, ó. Então, eu dei um curto aqui no secundário, ele monitorou isso pelo feedback, aqui é a linha de feedback, ele faz assim, ó, libera PWM, analisa a linha de feedback diz, tem curto. Libera PWM, analisa a linha de feedback diz, tem curto. Libera PWM, analisa a linha de feedback diz, tem curto. É assim que ele testa. Ok? Então, esse defeito, para você saber... Ele é muito importante saber se a fonte está acionando proteção, porque olha só que legal, ó. Vou diminuir aqui um pouquinho. Eu vou pegar essa fonte. Então vamos pensar o seguinte, ó. Essa fonte acionando proteção, o que eu vou fazer? Eu vou fazer os procedimentos aqui no secundário. Rapidamente, eu vou fazer esses procedimentos aqui. A fonte sem partida, eu já vou para outro procedimento. Eu vou analisar a linha auxiliar e vou analisar o resistor de partida e vou analisar DC link. Então são dois procedimentos diferentes que eu vou saber na fonte. Para que lado que eu vou, professor? Eu vou para esse lado ou eu vou para esse lado? Eu faço a medição aqui no dreno. É ela que me diz para que lado que eu vou trabalhar. E daí se eu detectar que tem, e aí eu vou lá e detecto que eu tenho um problema de acionamento de proteção, nós temos procedimento, nós vamos aprender, que não é hoje, mas nós vamos aprender. Então eu detectei que o problema é proteção. Então, nós vamos entrar com um procedimento que existe para nós detectarmos o problema de proteção. E falta de partida, professor, é amanhã. Quando está com falta de partida, nós vamos entrar com um procedimento para resolver o problema de partida. Então, eu tenho que primeiro saber, professor, ele está com falta de partida? Sim, tem procedimento para isso. E rapidinho ainda vou ensinar vocês, né? Professor, está acionando proteção. Tem procedimento para isso? Tem. Então, eu usei o osciloscópio para me dizer, estou com problema de partida, vou analisar o circuito de partida. Estou com problema de proteção, vou analisar os circuitos que causam as proteções. Entenderam como é rápido, como é importante essa medida? Por quê? Você faz uma medida e rapidamente ele te diz para que lado vocês vão. Para que lado? Para lá ou é para cá? É para lá ou é para cá? Então, por isso que o osciloscópio ele tem uma função muito importante no diagnóstico. E esse cara aqui vai dizer o que para nós? Cara, você vai economizar seu tempo. Se o problema está aqui acionando proteção, você vem para cá. Se o problema está aqui no enrolamento auxiliar, no resistor de partida ou no sync, você já vem para cá. Pessoal, olha só. Como que você vai preparar o osciloscópio para isso? Ó, é bem simples. Ó. A regra para o osciloscópio agora, tá? Alguém pediu indicação do osciloscópio. Eu indico para vocês o osciloscópio DS1102 da Rigol. Tá? Eu indico para vocês o osciloscópio DS1102 da Rigol. Então aqui, ó, esse caso aqui, o MOSFET é interno. Então você só vai medir no dreno. Esse caso aqui, os MOSFET é interno, ó. Né? Sendo o MOSFET interno, ó, observa que o MOSFET está interno aqui, tá vendo? Ó? Aqui o MOSFET está interno, o MOSFET da principal está interno, né? E aqui o MOSFET está interno, aqui está externo, o MOSFET externo, e aqui o MOSFET está interno, tá? Então nesse caso que o MOSFET está externo, é mais fácil, mas vamos nessa aqui que é a pior condição. O MOSFET está interno, recebe a tensão do PFC ou do DC Link. Tensão aqui é alta, né? A tensão de dreno aqui, ela é uma tensão de dreno aqui, ela é alta, ok? A tensão aqui, ela vai ser alta. Certo, pessoal? Então, o que nós vamos fazer? Primeira questão, quando o MOSFET está interno,
coloque a ponteira dele, primeira questão, em vezes 10. Clique no canal 1 aqui do teu scope, coloque também lá em vezes 10. Tá? Coloque lá também em vezes 10, ó. Vezes 10 aqui, vezes 10 aqui. Beleza? Então nós temos, ó, aqui vezes 10, aqui vezes 10. Coloque aqui mais ou menos em torno de 50 milissegundos, 100 milissegundos, ou até menos. De 10 a 100 milissegundos você coloca a tua base de tempo, ó. Você vai mexer aqui, ó, no teu tempo, aqui do teu horizontal, ó, aqui no teu horizontal, no menu de tempo, você coloca aqui mais ou menos, como eu disse para você, aqui em torno, deixa eu tirar a placa daqui, aqui você coloca em torno, mais ou menos aqui, ó, de 10 a 100 milissegundos, não tem problema. Então, base de tempo do teu osciloscópio em torno de 10 a, né, aqui de 10 a 100 milissegundos. Outra questão também, o trigger, observe que eu estou usando aqui o canal 1, ó. Então, no canal 1 você tem que colocar também, selecionar a tua fonte de sincronismo aqui no teu trigger, ó. Aqui nós estamos no menu trigger, ó, aqui no menu trigger. Deixa eu colocar só o osciloscópio aqui, vai ficar melhor. Então você está no menu trigger, aperta menu trigger, ó. Se você está usando, né? Se você está usando aqui o teu canal 1, o teu trigger aqui também tem que estar em canal 1, para ele ficar sincronizadinho. Você coloca também no canal 1, ou seja, aperta o menu trigger, ó. Estou usando o canal 1, logo o meu trigger também tem que estar no canal 1. A minha ponteira eu coloquei em vezes 10, estou no canal 1, eu coloco aqui também no meu osciloscópio para vezes 10. O meu volts divisio, para você não ter erro, o meu volts divisio, né? Você gira tudo para a esquerda, para dar a máxima tensão possível que o teu osciloscópio consegue medir aqui em vezes 10. Joga totalmente para a esquerda. Tua escala vertical, a tua escala de tensão joga totalmente para a esquerda. Tá bom? Aí beleza, você chegou aqui, ó, 100 volts. No meu caso, 100 volts, beleza. Outra questão também importante, o acoplamento aqui, você aperta o canal 1, o acoplamento aqui deixa sempre em DC. DC não é porque é contínuo. DC é acoplamento direto, aqui funciona tanto em DC como em AC. Aqui que você colocaria para medir somente AC, ó. Tá, no nosso caso você deixa no DC sempre, porque nessa função você mede tanto sinais AC, como você também mede sinais DC. Então olha só, você deixou a tua escala de tensão em 100 volts, né? Ok? Aqui, ó, o canal 1, eu estou usando aqui canal 1, coloquei canal 1, ponteiro em vezes 10, aqui também coloquei em vezes 10, ok? Base de tempo aqui do meu menu horizontal aqui, eu coloquei aqui em torno de 50 milissegundos, como você está vendo aí, tá bom? E aqui, ó, o trigger você coloca no mesmo canal que você está medindo. Se eu estou medindo o canal 1, o meu trigger também tem que estar para canal 1. Esse é o procedimento, né? Se eu estou mexendo no trigger aqui, canal 1, o trigger aqui também tem que estar para canal 1. Aí nesse caso você vai conseguir fazer a medida. E aí você viu como é o pulso, para você saber se está sem partida ou se está acionando proteção. Se tiver sem partida, o que nós vamos ter na tela, professor, né? Nós vamos ter uma DC, lá no dreno nós vamos ter uma DC, que a DC é a tensão DC do capacitor DC link, porque a fonte está sem partida. Quando entra, sai, falta é acionamento de proteção. Quando está só uma linha, é falta de partida. E são dois lados que nós vamos mexer na fonte. Então o osciloscópio tem essa grande aplicação para você diagnosticar se é falta de partida ou se está acionando proteção. Então, vamos fazer um resumo, né? Nós aprendemos hoje. 1. Nunca trabalhe sem carga. Na linha de 3.3 e 5, coloca o resistor de 100R, mais ou menos, que vai te ajudar. Quando a tensão é de 12 a 24, coloca um resistor de 335 watts. Se você quiser colocar uma carga no teu PFC, coloca o resistor de 12K 20 watts, né? Já aprendemos o porquê que a fonte ela detecta a falta de carga, ela mexe na largura do PWM. Nós vamos entender quando ela mexe na largura do PWM, quando nós vamos estudar uma área de feedback. Aí lá eu vou explicar por que ela mexe na linha do PWM, tá? Ok? Aí beleza, então nós vimos que a linha do feedback depois ela vai alterar o PWM. Eu explico para vocês nessa aula que nós vamos ter, se não me engano, na quarta-feira. Beleza? Então, beleza, então coloca a carga,
Tudo certinho. Qual fonte que eu vou colocar a carga? A de standby principalmente, mas sempre naquela fonte que você está analisando. Aquela fonte que você está analisando, nunca pode faltar carga nela, porque ela está em análise, você detectou que tem problema, tá? Outra questão importante de você observar. Agora nós vamos usar o osciloscópio, fiz os procedimentos. Para quê? Para nós sabermos se a sua fonte está acionando proteção, porque nós temos um procedimento para isso. Ou se a sua fonte está sem partida, nós temos um procedimento para isso. Então, nós sempre vamos entender o que? Vamos entender essa relação, que o osciloscópio ele é muito importante para diagnóstico, para você saber se está sem partida, que nós vamos fazer um procedimento amanhã, ou acionando proteção, que nós temos procedimento para isso. Para cada, você diagnosticou o problema, você já sabe o que está causando, agora vamos aplicar o procedimento para resolver. Olá, que bom que você ficou até aqui, espero que você tenha anotado a sua senha. E tem um recado importante. Amanhã nós vamos para a nossa segunda live. E amanhã é um tema muito importante. Como é que você vai descobrir se a sua fonte chaveada está sem partida ou se ela está acionando proteção e o que você deve fazer, né? Então, a fonte está sem partida. O que fazer? Como saber? Então, amanhã você não pode perder essa aula, porque amanhã você vai aprender a detectar as fontes sem partida ou se está acionando proteção. Se está acionando proteção, você vai trabalhar para um lado. Se está sem partida, você vai fazer outro procedimento. Então, como que você vai saber? Então, você não pode perder essa aula de amanhã. Começa aqui às 8 horas, uma aula excepcional que eu espero ter você. Quero te agradecer imensamente por ter participado. Meu muito obrigado por você ter ficado até aqui, né? Tem nosso respeito, muito obrigado por nos respeitar e estar presente nas nossas aulas, obrigado pelo seu crédito, obrigado pela sua confiança, e amanhã mais uma grande aula, né? A fonte está sem partida, a fonte está totalmente inoperante, mas será que ela está acionando proteção ou realmente está sem o start, né? Você precisa saber, tem uma técnica para isso, porque isso é definitivo para que lado você vai mexer na fonte, então você vai ficar perdido, vai querer achar que é tudo, e na verdade, né, vai acabar achando é nada, porque a melhor maneira de não fazer nada é querer fazer tudo, né, achar que tudo está com problema, não, é uma coisa só com problema. Então como que você vai definir isso daí é amanhã, na nossa segunda live, um conteúdo totalmente gratuito. Lembrando, se não está inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Muito obrigado pela sua participação. Não esqueça do nosso conteúdo de apoio, que são mais 10 aulas que você tem que estar lá no nosso grupo de WhatsApp. O link aí o pessoal do suporte está postando para você. Então, até amanhã. Eu quero que você tenha uma boa noite, um bom descanso. Estude, revisa as aulas, repense. As aulas estarão disponíveis para vocês até sexta-feira. Então, até a sexta você pode reassistir essa aula. Então, meu muito obrigado e até amanhã. Valeu!